Olha aí, pessoal, João Amoedo, fundador do Partido Novo, ele mesmo, o socialista laranja, bem, ele arreganhou a porta do armário definitivamente e declarou publicamente, em entrevista à Folha de São Paulo, o seu voto em Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. Quem diria, né, para surpresa de um total de 0 pessoas, João Amoedo declara publicamente que vai votar no Lula no segundo turno. Para você ver que lá no fundo do poço tem ainda um alçapão a ser aberto por esse tipo de gente, por esse tipo de liberal. Vamos dar uma olhada aqui nas declarações do senhor João Amoedo e das repercussões disso aí. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você também pode clicar no botão Valeu Demais e colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho. Me siga nas redes sociais que eu vou deixar aparecendo aí na tela e na descrição deste vídeo aqui. E vamos dar uma olhada nas declarações do senhor João Amoedo, o senhor socialista laranja, né? Quem diria que um dia eu acreditei que esse homem, esse sujeito aí, de caráter assim, bastante questionável, hoje nós sabemos, quem diria que um dia eu pensei que ele seria o melhor presidente do Brasil, né? Melhor opção que nós temos para a presidência da República. Onde que eu estava com a minha cabeça nessa época, lá em 2018, quando eu acreditei nesse 171, nesse enganador aqui, que se passou por liberal, enfim, se passou por sabe-se lá o que, mas hoje a gente sabe exatamente o que ele é. Sim, eu pensei em votar no João Amoedo em 2018, no primeiro turno, uma semana antes das eleições, eu mudei de ideia e votei direto no Bolsonaro e fico muito feliz por isso, por eu não ter votado no Amoedo, porque eu não sei onde eu enfiaria a minha cara hoje. Eu acho que eu não conseguiria andar com a cabeça erguida pela rua se eu tivesse feito isso lá em 2018. Está aí a prova que faltava, né? O último prego no caixão da dignidade do fundador do Partido Novo, que foi essa declaração que ele fez publicamente à Folha de São Paulo. Aqui no site da Folha nós temos a declaração completa, mas é um monte de blá blá blá. Então vou pegar essa versão resumida aqui do Poder 360, depois eu quero frisar uma frasezinha que ele disse lá, muito interessante. Mas a citação dele é a seguinte: os fatos, a história recente e o resultado do primeiro turno, que fortaleceram a base de apoio de Bolsonaro, me levam à conclusão de que o atual presidente apresenta um risco substancialmente maior. Olha só, né? Bolsonaro é um risco maior à democracia do que Lula, né? Do que um cara que comprou o Congresso Nacional quando foi presidente da República, né? E isso não é ameaça de forma alguma. Muito convenientemente, o senhor João Amoedo passa por cima do Mensalão e do Petrolão sem nenhum problema. Na verdade, ele não passa por cima. Ele faz vistas grossas. De fato, ele disse que, sim, o PT foi corrupto, mas hoje em dia o Bolsonaro é um risco maior à democracia, né? Vai saber. O fundador do Novo afirmou, né, que o Bolsonaro confirmou ser um péssimo gestor. Um péssimo gestor? Por que um péssimo gestor? Porque a inflação está diminuindo no país, está controlada, estamos tendo deflação no país. Por quê? Porque nós vamos crescer mais do que estava originalmente previsto, porque a dívida pública brasileira vai cair, porque foram feitas privatizações. É por isso que ele é um péssimo gestor. Bom gestor deve ser o senhor João Amoedo, né? Ele disse que ele é incapaz de dialogar, o que é muito interessante, porque como um cara que é incapaz de dialogar consegue passar propostas de emendas constitucionais, como é que ele consegue aprovar leis, enfim. E que é um governante autocrático que se coloca acima das instituições. Pois é, o STF brincando com o Bolsonaro o tempo todo, dando todos os motivos do mundo para o Bolsonaro sair das 4 linhas da Constituição, como ele gosta de dizer, e o senhor João Amoedo diz aqui que ele é um autocrático, ele é um problema para as instituições. Olha que vergonha. Amoedo disse que nunca pensou em digitar 13 na urna eletrônica. Mentira, isso é um petista enrustido, disfarçado, que agora saiu do armário. E que será uma tarefa dificílima para ele. Pô, faça-me o favor, né, o senhor João Amoedo? E ele diz que na hora de votar, ele vai se lembrar do presidente que debochava das vítimas da pandemia, enquanto milhares de famílias choravam a perda de seus entes queridos. Olha que coisa maravilhosa, como é preocupado com as pessoas esse senhor João Amoedo, não é mesmo? Curiosamente, porém, tratando desse assunto de forma mais específica, trouxe aqui a matéria da UOL, da Folha UOL novamente, para citar literalmente o que o Amoedo falou, porque aqui tem muita coisa, muitas respostas dele. É uma entrevista chatíssima, enfadonha, essa coisa aqui de liberal em cima do muro também, de socialista que ao invés de ser vermelho é laranja, mas tem uma parte aqui que me chamou muito a atenção
dada a sua hipocrisia, o grau de hipocrisia do senhor João Amoedo. Olha só, um cara que foi favorável a medidas de restrição de liberdade durante a pandemia, o cara que queria que todo mundo fosse preso em casa, que negócios fossem fechados, empresas fossem paralisadas e as pessoas tivessem toda a sorte de restrição às suas liberdades, um cara favorável à vacinação obrigatória de todo mundo. Enfim, esse sujeito aí, totalmente contra as liberdades individuais, e o tempo demonstrou isso, afirmou o seguinte, que votar no Lula é possibilitar ou aumentar a possibilidade de limitar danos adicionais ao nosso direito como cidadão. Olha que legal, preocupadíssimo com o direito das pessoas, o senhor João Amoedo. Como que ele defende o direito dos cidadãos? Votando no Lula, exatamente um cara que falou que vai cercear a liberdade de imprensa, que vai controlar as mídias, um cara que já falou que vai controlar a internet, que chama o agronegócio de fascista, um cara que, dado o seu histórico, todo mundo sabe que ele vai partir para uma repressão muito maior contra vozes dissidentes. Poxa, o Lula foi um cara que expulsou jornalista do país já. E o senhor João Amoedo vem me dizer que entre Lula e Bolsonaro, Lula é a melhor possibilidade de limitar danos adicionais aos nossos direitos como cidadão. É uma piada total esse pronunciamento do senhor socialista laranja João Amoedo. Uma vergonha para o Brasil termos um cidadão, um concidadão nosso como esse sujeito aqui. Onde que eu fui achar, em que momento que eu fui acreditar que um multimilionário como João Amoedo seria qualquer coisa senão um socialista da pior estirpe? Eu não sei onde que eu estava com a cabeça para falar a verdade. Bem, o Partido Novo já se posicionou criticando essa fala, essa entrevista do João Amoedo. O presidente do Partido Novo, que é o Eduardo Ribeiro, também criticou isso aí. O Luiz Felipe Dávila se manifestou também contrário a ele. Ele já havia feito isso anteriormente também, até na época antes do primeiro turno, inclusive, quando ele estava disputando as eleições. O presidente do Novo, que é o Eduardo Ribeiro, disse que a declaração dele, do João Amoedo, é vergonhosa, constrangedora e incoerente. A declaração de voto de João Amoedo em Lula. O PT e o Lula representam tudo o que o nosso partido sempre combateu. Essa é a prova final de que o Novo nunca mudou. Quem mudou foi o João. Já a nota do Novo disse o seguinte: é absolutamente incoerente e lamentável a declaração de voto de João Amoedo em Lula, que sempre apoiou e financiou ditadores e protagonizou os maiores escândalos de corrupção da história. Exatamente o ponto que eu falei, né? Novamente, outra coisa que eu falei aqui também, ó. Apoiar aqueles que aparelharam órgãos de Estado, corromperam nossa democracia e saquearam os cofres públicos é fazer oposição ao povo brasileiro. Exatamente isso, senhor João Amoedo. Uma vergonha total, uma lástima total. Mas não tem jeito, isso aqui respinga no Novo, não dá para correr disso, por mais que João Amoedo já não esteja formalmente muito ligado ao Partido Novo, já não seja aí o presidente, não tenha concorrido a nada, a nenhum cargo. Este ano, o fato é que ele está muito atrelado à imagem do Partido Novo. De sorte que eu acho que isso aqui é o tiro de misericórdia no partido. Vocês viram que o Partido Novo, exceto o Romeu Zema, que é um caso à parte, que foi reeleito aí em primeiro turno, mas é um caso totalmente à parte, exceto ele, o Partido Novo não fez nada. Fez aí 5 deputados federais, eu acho, alguma coisa assim. Eles queriam ampliar ou pelo menos manter a base que eles tinham na Câmara, não conseguiram fazer isso, o número de congressistas diminuiu bastante, o partido não conseguiu entrar lá naquela cláusula de barreira, enfim. O partido está definhando bastante, isso aqui parece para mim um tiro de misericórdia no Partido Novo. Então eu não sei o que esperar do Partido Novo agora, o que os membros farão. Eu acredito que existam boas pessoas no Partido Novo, mas o partido para mim está acabado. Há muito tempo eu já tenho essa opinião de que o Partido Novo deveria acabar. E quem presta dentro do partido, as boas pessoas que estão no partido, deveriam sair dele e procurar outro partido para se filiar, porque não dá para continuar no Partido Novo desse jeito aqui. Uma vergonha total, para além do constrangimento isso aqui, isso é muito mais do que isso. A declaração do João Amoedo votando no Lula. Mas não me surpreende mais. Um dia eu já acreditei nele, mas esse dia passou há muito tempo. Hoje eu já tenho ideia de quem o João Amoedo é de verdade. Eu só não esperava que ele fosse se sujeitar a isso aí, a esse tipo de humilhação pública, de apoiar o Lula publicamente, dar uma entrevista nesse sentido. Uma vergonha total, uma lástima, que comprova apenas que o senhor João Amoedo sempre foi um socialista. E apenas para coroar a minha opinião a respeito dele, trago aqui não o que eu falei, não são palavras minhas, mas do Alexandre Porto, a respeito do João Amoedo. Fiquem aí
com o comentário do Alexandre Porto a respeito do Amoedo. João merda. Não fui eu que falei, foi ele. Deixe aí a sua opinião a respeito desse caso, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.